Nesse vídeo eu vou trazer reflexões financeiras com o mundo atual, reflexões financeiras em que nós estamos mudando os nossos comportamentos e como mudar esse racional vai te ajudar no longo prazo. Então, se esse conteúdo te interessa, já deixa o convite para se inscrever aqui embaixo no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Então, sem enrolação, vamos passar um pouco mais de reflexões financeiras do mundo atual e principalmente o que nós precisamos fazer para o longo prazo nos investimentos. Primeiro, aqui eu quero que você veja como a nossa relação com o investimento mudou nos últimos anos. O que a gente fazia 5 anos atrás não necessariamente é o que vai dar certo hoje. A gente tem um novo cenário de inflação, a gente está com mudança de hábitos em relação aos nossos investimentos, ou seja, a gente está investindo em produtos diferentes, que é exatamente isso, ou seja, os tipos de investimentos que nós estamos focando já são diferentes. Para as pessoas que estão começando a investir, nós já temos formas de investimento diferentes. O macro não muda muito, a gente sabe qual é a receita do bolo, a gente sabe o que a gente tem que fazer, porém, nós temos alguns pontos que a gente precisa colocar no radar. Primeiro, eu trago uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, mas que reflete também um pouco mais da realidade aqui no Brasil. 63% dos investidores mudaram os seus hábitos de investimento de alguma maneira desde o início da pandemia, ou seja, a pandemia lá em 2020 mudou um pouco desse cenário e trouxe um pouco mais da mudança dos hábitos. O que a gente consegue ver aqui? 20% das pessoas começou a investir dinheiro onde não conseguia antes, ou seja, as pessoas começaram a pensar mais no futuro. Da mesma forma, 19% das pessoas mudaram os tipos de investimento em que elas começaram a investir. Começaram a ver que tem inúmeras boas opções, não só na poupança ou só em formas mais tradicionais de investimento para investir o seu valor, assim como 9% das pessoas começaram a investir pela primeira vez. Isso é um excelente sinal. Cada vez mais as pessoas estão procurando saber mais sobre o seu futuro financeiro e todos saem ganhando, não só o indivíduo, a economia sai ganhando, a sociedade sai ganhando e nós, investidores, também saímos ganhando. Boas notícias aqui, mesmo com o cenário difícil que a gente está tendo, aqui eu trago boas notícias, reflexões financeiras com o mundo atual. A pesquisa é feita lá nos Estados Unidos, mas a gente pode trazer pontos aqui no Brasil. O que eu quero trazer? A gente tá, ao invés das pessoas gastar dinheiro com férias, elas estão colocando dinheiro em reserva de emergência, ou seja, aumentou o percentual das pessoas que colocaram mais dinheiro, mais grana em reserva de emergência. E isso é muito importante, é muito bacana de ver. Da mesma forma, a gente tem 79% de pessoas que começaram a guardar mais dinheiro, guardar mais grana para a sua aposentadoria. 79%. Assim como as pessoas começaram a colocar grana em contas de longo prazo. Aqui são contas de aposentadoria 401k, que é específica lá para os Estados Unidos, basicamente parecido com a previdência privada aqui no Brasil. Mais pessoas mudaram os seus hábitos e é uma reflexão financeira que a gente traz para o mundo global. Os Estados Unidos alterando, há uma tendência que gradativamente isso venha para o Brasil, isso chegue aqui para nós e cada vez mais as pessoas sendo maduras em relação aos investimentos, de novo, todos nós saímos ganhando. Quando a gente olha especificamente para as investidoras, que está crescendo demais aqui no Brasil, ponto excelente, 50% das mulheres colocaram que elas começaram a investir nos últimos 6 meses e elas planejam investir nos próximos 6 meses. É um ponto extremamente importante para todos da economia. Quanto maior o número de investidores e investidoras, crescendo ainda mais, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E assim como as pessoas estão começando a pensar mais na estabilidade da economia e na saúde financeira do país. Como é que estão as contas do país? Como é que estão os movimentos em relação à economia? Então a gente tem mais pessoas pensando nisso, consequentemente, onde tem audiência, tem investimento, ou seja, mais pessoas, todos nós saímos ganhando porque o debate vai ser maior e, consequentemente, a gente tende a ter melhorias nesse assunto. Por outro lado, eu preciso passar um assunto que está muito forte nos últimos meses, se chama inflação. Não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, a inflação está subindo vertiginosamente, uma alta muito forte, ou seja, isso está causando estresse nas pessoas.
Basicamente, 68% das pessoas na pesquisa estão dizendo que a inflação está causando estresse. E a gente sabe, isso é nos Estados Unidos, é no Brasil, é em todo lugar. Ah, mas Francisco, a inflação está em todo lugar. Isso não tem como fugir. Assim como 31% das pessoas estão preocupadas do impacto que a inflação vai ter no seu porcentagem de investimento, do impacto da inflação na sua vida, no seu dia a dia, nos seus gastos. Então, isso tá basicamente, se lá nos Estados Unidos é 31%, aqui é muito maior. A inflação tá bizarramente alta. E a gente sabe que não é os 10, 12% que está lá no IPCA. A gente sabe que é muito mais quando a gente vai realmente olhar as coisas em que a gente está comprando. Se fosse só 10%, a gente está dando risada. A gente sabe que é muito mais. Ou seja, nesse cenário de inflação alta, e aqui eu trago um histórico da inflação desde 2017, tanto nos Estados Unidos, que é a linha branca, a gente vê aqui a linha branca, a gente tem também inflação na Europa, ou seja, que é a linha aqui laranja, Brasil, que é a linha em azul, e o índice de commodities. A inflação no mundo está disparando. Consequentemente, as commodities estão nas máximas também. Com as commodities nas máximas, o Brasil tende a ser beneficiado, porque o Brasil é um produtor nato de commodities, é um exportador de commodities. Então, mesmo com essa inflação alta, nós temos ainda inúmeros pontos positivos em relação ao nosso país e algumas das reflexões financeiras da gente tirar em relação ao mundo atual. Nós temos que saber conviver com uma alta taxa de juros. A gente sabe que isso vai acontecer ao longo dos períodos. O que a gente vê aqui? Selic de novo em 12,75. A gente nunca imaginou que a Selic poderia voltar a esse patamar, incrivelmente. Mas sim, ela voltou a um patamar extremamente alto. E esse patamar não é a primeira e não é a última vez que vai acontecer. Nós temos que saber o que fazer quando a Selic, quando as taxas de juros estão altas. Existem setores em que são os melhores setores, que eu vou deixar o card aqui, para quem quiser saber investir dentro de um cenário de inflação alta. Faz parte do jogo a gente saber conviver e nós, como investidores, dentro das reflexões em que nós teremos que passar ao longo dos anos, taxa de juros alta é um ponto ao ser considerado. Então, dentro das reflexões, a gente vê um novo cenário de inflação, um novo cenário de taxa de juros e, principalmente, a gente se preocupando mais com a aposentadoria, que é um dos principais pontos para quem tem uma mente de holder de focar no longo prazo. Espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem acha importante. Não custa nada, é de graça e vai ajudar muito a gente aqui. Te espero no próximo vídeo e até mais.